Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Balaão e o que ela nos diz hoje. Quem foi Balaão? A sua história está lá contada no livro de Números, capítulos 22, 23 e 24. E vamos então fazer um resumo. O rei Balaque era o rei dos Moabitas, então ele mandou seus anciões, com dinheiro e honra, buscar um adivinho ou profeta da Mesopotâmia, pois ele tinha ouvido falar deste profeta, considerando que ele era famoso. Então ele pediu para amaldiçoar os israelitas, que esse rei Balaque considerava mais poderoso do que ele. Então vamos ver o que Josué 13, 22 fala desse acontecimento. Isso já, o livro de Moisés é posterior ao que é narrado em Números, a história de Balaão. Aí diz assim: também ao adivinho Balaão, filho de Beor, os filhos de Israel mataram a espada, juntamente com os demais que por eles foram mortos. Então aqui Josué dá o nome de adivinho, mas nós sabemos que algumas vezes a palavra também pode ser traduzida como profeta, mas vamos ficar aqui com esses dois e depois nós vamos ver quem foi Balaão de fato. E em Deuteronômio 23, 4 também está escrito assim: porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saías do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Então, em Deuteronômio está narrando essa história, está falando dos Moabitas e dos Amonitas, que não receberam o povo bem, mas sim contrataram esse Balaão por dinheiro para que o povo fosse amaldiçoado. Então, nesses capítulos que eu referi, o 22, 23 e 24, está contando a história dele. Aqui eu vou pegar apenas alguns aspectos. Então, lá em Números 22, 12, diz que o Balaão buscou a Deus para ver se ele iria ou não com os emissários do rei Balaque. E aqui, nesse verso, diz assim: e Deus disse a Balaão: não irás com eles, não amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então a palavra está clara aqui. E existe, mistérios, coisas que a gente não entende completamente, porque Deus falou com Balaão. E posteriormente nós vamos ver que Deus não se agradava dele, mas Deus falou com ele. Então disse para ele não ir com eles, para que ele, Balaão, não fosse com Balaque e os seus emissários amaldiçoar o povo, porque falou ele é bendito. Mas Balaão, ele não obedeceu, ele quis saber mais de Deus, ele não estava satisfeito com essa resposta que ele ouviu de Deus. Em Número 22, 19 diz assim: agora, pois, rogo-vos que fiqueis aqui ainda esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Esta fala é de Balaão dizendo aos anciões de Balaque para ficar com ele, que ele ia buscar de noite o Senhor para ver o que o Senhor iria dizer mais. Aqui então nós estamos vendo alguma coisa assim. Balaão buscou a Deus, Deus falou para ele para não ir, ele não satisfeito com aquilo, ele quis saber mais. O que isso nos fala? Nos fala que muitas vezes essa é a nossa atitude, que nós muitas vezes a gente não concorda com o que Deus faz, então a gente procura outros caminhos. Então você vai continuar buscando a Deus para saber mais, ou seja, para saber outra direção, e não aquela que ele já deu. Então a palavra é muito clara. Muitas vezes o Senhor fala conosco e nós queremos outra resposta, e aí a gente acaba indo por outros caminhos.
Mas aqui a gente vê que Deus não mudou de ideia. Ele não queria que Balaão fosse com eles. Em Números 22, 22, diz assim: a ira de Deus se acendeu porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, ele ia montado na sua jumenta, tendo consigo os seus 2 servos. Então, os 3 capítulos são longos. Em alguns momentos fala, o Senhor falou para ele ir, dizer isso, dizer aquilo. Eu farei lembrança daquilo que Paulo nos falou. No mundo tereis muitas vozes e nenhuma delas é ser sentido. Muitas vezes a gente quer escutar aquilo que é o nosso desejo. Então Balaão escutou o desejo íntimo dele, que era o desejo de ir com aqueles homens pelo prêmio, pelas honras, pelo dinheiro que ele iria receber. Mas Deus falou que não, e nesse verso que acabamos de ler, ele diz, ele se pôs no caminho por adversário. E no verso 32 do mesmo Números, capítulo 22, diz assim: disse-lhe o anjo do Senhor, por que já 3 vezes espancastes a tua jumenta? Eis que eu te saí como adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Então o Senhor está clareando aqui. Apesar de Balaão dizer que buscava Deus, falou para Balaque que não, que ele só diria aquilo que Deus dissesse a ele. Ele disse, ainda que você me cubra de dinheiro, eu não vou seguir. Mas contudo, no coração de Balaão, Deus, que sabe todos os desígnios do coração, afirmou sobre ele que o teu caminho é perverso diante de mim. Então já estava escrito e nesse relato que Deus não se agradava dele, porque conhecia que ele estava fazendo muitas coisas por aparência, ele estava declarando que iria seguir o Senhor, mas no coração dele ele não queria seguir. Então vamos ver lá em Deuteronômio 23:5, diz assim: contudo o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou-lhe a maldição por bênção, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Então aqui está sendo relatado esse acontecimento, né, desse Balaque buscar Balaão para amaldiçoar o povo, e o Senhor falando, olha, eu não ouvi a Balaão. Ele trocou a maldição em bênção. Então vamos mais um pouquinho à frente e ver mais um pouquinho do coração de Balaão. Vejamos que no capítulo 24, verso 3 e 4, Balaão está falando dele mesmo. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo, fala Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos, fala aquele que ouve as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Eu entendi esse versículo como uma autoexaltação. Ele mesmo está falando, aquele que ouve as palavras de Deus, aquele que tem a visão do Todo-Poderoso, aquele que o olho é aberto. Então, ele se via como uma pessoa excelente, mas não era dessa forma que o Senhor via, porque o Senhor o conhecia e sabia que o caminho dele era perverso diante de Deus. Então, Balaão, quando ele decide ir com Balaque, decide fazer todo um processo de sacrificar no monte, e isso não foi uma coisa rápida, isso demorou vários dias para que Balaão falasse as palavras que ele disse eram de Deus. Então ele foi por uma parte para um local, depois foi para outro local. E Neemias, no capítulo 13:2, fala sobre também esse acontecimento. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, mas contra eles assalariaram Balaão para os amaldiçoar. Contudo, nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então aqui de novo está relatando que ele foi pago para amaldiçoar, mas Deus converteu a maldição em bênção.
Então, ele, na verdade, ele, assim como Pedro vai declarar dele, ele amou o prêmio da injustiça. Judas fala também dele, que nós veremos mais à frente, que ele amou o prêmio do lucro. Então vejamos o que 2 Pedro, capítulo 2, verso 15 e 16 diz. Aos quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua própria transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Então, lá nos capítulos 22, 23 e 24, fala a parte da mula, que o anjo do Senhor se opôs a Balaão. 3 vezes a mula viu o anjo do Senhor e se desviou, e até que o Senhor abriu o olho a Balaão. Balaão tinha espancado a sua mula 3 vezes e o Senhor impediu, né, a loucura do profeta, fazendo a mula falar. Então, aqui a gente vê o que Pedro declara é que ele amou o prêmio da injustiça. Então ele confirma aquilo que já estava escrito lá atrás, que o coração de Balaão era perverso diante de Deus. Então Judas também declara: ai deles, porque foram pelo caminho de Caim e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Então esse acontecimento ficou sendo conhecido como o erro de Balaão, que aparentemente, querendo seguir a Deus, ele buscou mais a Deus, mas no sentido de buscar um outro caminho, que era o caminho que ele queria seguir. E ele seguiu esse caminho porque ele amou o prêmio da injustiça, amou o prêmio do lucro. É como Pedro e Judas declaram a respeito dele. Então, por causa do seu amor a riquezas, o que ele fez? Ele ensinou a Balaque o que fazer para enfraquecer o povo. Ele não amaldiçoou porque Deus não deixou, mas ele ensinou a Balaque o que fazer. Porque num certo momento Balaque levou a Balaão ver a última parte onde estava os fins das fileiras de Israel, ou seja, o pessoal mais fraco, o pessoal mais, vamos dizer, fragilizado, que era o final da marcha, né? O final do povo, onde estavam aqueles mais fragilizados. E Balaão então ensinou a Balaque a justamente fragilizar, a lançar ciladas justamente para esses que já eram mais fracos. Então, além de tudo, ele ainda foi covarde. Vejamos o que Apocalipse 2,14 diz. A carta para a igreja de Pérgamo, e diz assim: entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Então ele usou dessa artimanha, dessa fórmula que ele ensinou a Balaque, Balaque praticou dessa maneira, e assim muitos se desviaram do Senhor. Então, Balaão, que parecia um profeta, ouvia a voz de Deus, mas ele está mais para um adivinho mesmo, porque ele amou o prêmio da injustiça, o lucro, e ele não falou as palavras de maldição, porque o Senhor é mais poderoso e o Senhor não permitiu. Mas a história dele é conhecida como o erro de Balaão, a doutrina de Balaão. O que é essa doutrina? É aqueles que querem servir a Deus de boca, querem servir a Deus superficialmente, mas no fundo eles querem alcançar honra, dinheiro, lucro, prêmio. Então o Senhor está nos falando sobre esse comportamento. Como assim? Vamos ver. Um último versículo é o que Jesus diz no seu Sermão do Monte, lá em Mateus 6,24.
diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, o que Jesus, nessa palavra simples, porém direta e forte, cortante, como diz que a palavra é? A palavra é como uma espada de dois gumes, ela penetra até a profundeza do homem para discernir qual é a intenção do coração. Então, muitos às vezes querem se enganar, mas é impossível enganar a Deus. E aqui Jesus está falando que se você for seguir dois caminhos diferentes, não tem jeito. No decorrer desta caminhada, ou você vai odiar um caminho, ou vai amar. Um dos dois, você vai ter que tomar a decisão, não tem como. Você vai amar um e vai odiar o outro. Se você se dedicar a esse caminho, também você não tem como. Se você se dedica ao caminho que você odeia, você vai desprezar o outro. E se você também, aquele caminho que você se decidir seguir, vai te levar a uma encruzilhada. Ou você ama um, ou odeia o outro. Da mesma maneira, é impossível servir a dois senhores. Ou seja, ou você está servindo a Deus ou as riquezas. E nós devemos nos examinar para saber qual é a intenção do nosso coração. E a palavra, através da oração e da própria palavra, nos ensina como nós devemos perscrutar o nosso interior, o que de fato nós somos, o que de fato há no nosso interior, há no nosso coração. E o Senhor, que é um Deus de amor, Ele está ali nos confrontando, nos mostrando quem nós somos. E esta é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Nós estamos servindo a Deus ou às riquezas? Jesus, nessa simplificação profunda, Ele quer que nós façamos um exame à nossa própria vida, para que nós não venhamos a seguir um caminho achando, como Balaão se achava o maior. Ele era, ele ouvia as palavras de Deus, ele tinha visão do Todo-Poderoso, mas contudo, quando ele foi analisado pelos profetas que o seguiram, nós vimos aqui o exemplo de Pedro e Judas, ele foi conhecido como o erro de Balaão, foi conhecido como doutrina de Balaão, como aquele cujo caminho é perverso diante de Deus. Não sejamos nós assim. Então, em nome de Jesus, eu quero que essa semana nós possamos, sinceramente, nos perguntar e perguntar a palavra, perguntar ao Senhor que nos conhece, perguntar aos líderes da igreja, perguntar aos nossos amigos que muitas vezes têm uma visão a nosso respeito. Isso nos ajudará a nos conhecermos a nós mesmos, quem nós somos, porque não há como conciliar esses dois caminhos. Ou nós estamos com o Senhor ou estamos com a riqueza do mundo. Que cada um possa refletir e encontrar a resposta certa. E ainda que você possa constatar que você está seguindo a riqueza, o nosso Senhor, o nosso Deus é poderoso para nos reendireitar o caminho, para nos fazer segui-lo. Em nome de Jesus, era isso que eu queria compartilhar com vocês essa semana.